Olha o que está começando na tela da sua TV Novo Tempo. Eu sou Wélida Dancini e esse é o programa A Mensagem por Elas e o Senhor quer falar com você agora. Você está feliz no seu casamento? Você é feliz e realizada no seu casamento? Casamento é para ser feliz. É isso mesmo, eu vou até repetir. Grava aí. Casamento é para ser feliz. Não aceite nada menos do que isso, porque casamento, fala comigo, é para ser feliz. Mas, Wélida, eu não sou feliz. O que eu devo fazer agora? Divorciar? É sobre isso que eu quero te convidar a conversar comigo. Quero convidar você para estar comigo neste momento. Eu vou ali, num rápido intervalo, só 30 segundinhos. Não sai daí não, porque A Mensagem por Ela está de volta em instantes e nós vamos conversar sobre como fazermos o nosso casamento ser feliz. Estou esperando você. Voltamos, viu só como foi rapidinho? E eu volto já com um convite muito especial para te fazer. Aceita? Posso fazer um convite? Você já pensou em descobrir o plano de Deus para a sua sexualidade? Para você, mulher cristã. Você sabia que a sua sexualidade é uma bênção dada por Deus? Ela foi planejada para trazer para você alegria, intimidade, realização à sua vida. Mas eu sei que muitas vezes as dúvidas, os tabus, os desafios emocionais e até mesmo os espirituais tornam esse tema difícil de compreender e vivenciar. Não é assim que acontece? Pois então, eu quero te convidar agora. A gente vai assistir um vídeo com a Darleide Alves, apresentadora aqui da Novo Tempo, e ela vai apresentar para você essa nova revista. Assiste aí comigo. Ela não me entende. Ele não me ama mais. Não foi isso que Deus planejou para o seu casamento. Mas chegou a hora de falar sem medo sobre esse tema tão necessário. A revista Esperança Sem Tabus traz 7 lições que irão te mostrar que prazer e propósito podem e devem andar juntos. Peça agora a sua revista pelo WhatsApp 12 98244 4449. Sensacional, não é? E eu já sei que você já está querendo a sua, e é sobre isso que eu vou falar. Te convidar para pedir agora mesmo a sua revista gratuitamente. Basta apenas você mandar uma mensagem no WhatsApp e a gente vai entrar em contato. E você vai pedir aí diretamente lá pelo WhatsApp. Então, peça agora a revista pelo WhatsApp 12 98244 4449. Vou repetir. 12, anota aí, 12 982 44 4449 e dê um passo em direção à vida plena que Deus planejou para você. Quero te convidar para que a gente ore juntos agora, para começarmos a nossa mensagem. Hoje a gente vai conversar sobre casamento é para ser feliz. Um tema que eu sei que vai mexer aí com o seu coração. Então já chama o maridão, mas agora nós vamos orar juntos. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor planejou o casamento para nos abençoar. Muito obrigada porque nos seus planos o nosso casamento é para ser feliz. E queremos clamar que o Senhor entre na nossa casa e nos dê o privilégio de termos a Tua presença conosco e de vivermos um casamento feliz. Que a nossa casa seja um pedacinho do céu aqui na terra. Nos abençoe neste momento. Abençoe essa pessoa que está me ouvindo neste momento. Oro em nome de Jesus. Amém. Casamento é para ser feliz.
E essa frase, ela vai ficar gravada na sua mente, porque eu não quero que você se esqueça disso. Mas eu quero te convidar, pega aí a sua Bíblia, abra aí no livro de Marcos, Marcos capítulo 3, o verso 25, e a gente vai estudar algo muito impressionante. Pega aí a Bíblia, senta aí, acalma agora seu coração, abra a palavra de Deus, Marcos, deixa eu abrir aqui, Marcos capítulo 3, abre aí, Marcos capítulo 3, o verso 25. Olha só, olha que coisa interessante. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. É um verso pequeno, um verso simples, mas cheio de aprendizados. E Deus quer falar com você nesse momento através desse texto. Você está feliz no seu casamento? Você é feliz, é realizada em seu casamento? Eu vou repetir, me permite, tá? Me permite repetir porque eu quero insistir. Casamento é para ser feliz. Repete comigo isso, porque eu quero que isso fique gravado no seu coração. Então, repete comigo. Casamento é para ser feliz. Sabe, minha amiga, se essa não tem sido a sua realidade, a solução não está necessariamente no divórcio. Hoje, muitas pessoas se casam e se descasam, quase como que na mesma facilidade que trocam de carro, que mudam de casa, ou quem sabe que trocam de roupa. Eu quero que você entenda que casamento é uma aliança eterna, mas, embora seja eterna, é para a gente ser feliz. E eu sei que você deve estar se dizendo, Wélida, mas eu estou infeliz no meu casamento. Eu sinto que o amor acabou, a gente não tem mais intimidade, não rola mais aquele clima gostoso que antes a gente tinha. Eu não sinto mais nada por ele, ou eu não sinto mais nada por ela. Talvez a pornografia esteja rolando aí no seu casamento. E talvez você esteja sentindo que o amor acabou. Estou falando com você? Isso está acontecendo aí? Sabe, quando nós aceitamos a possibilidade do divórcio, a gente vai ter muito mais dificuldade em encontrarmos soluções. Quando o divórcio não é uma alternativa, nós temos uma maior disposição de fazermos mudanças, de pagarmos o preço que muitas vezes é necessário. E eu vou concordar com você, muitas vezes esse preço é caro, é doloroso, porque mudar é difícil. Mas para mudarmos a nós mesmos, para que a gente verdadeiramente possa construir um casamento feliz, essa mudança muitas vezes vai ser necessária. Você também precisa entender que casamentos felizes não acontecem ao acaso, é uma construção. E hoje a gente vai entender, eu quero compartilhar com você as 4 paredes para que a gente possa construir um casamento feliz. Vamos lá? 4 pilares, 4 paredes para um casamento feliz. Primeiro pilar, quero te convidar à Bíblia novamente. Primeiro pilar a gente vai encontrar lá no livro de Mateus, no capítulo 22. Abre aí, vamos estudar, porque é na Bíblia que a gente encontra a fórmula, a receita para que a gente tenha um casamento feliz. Mateus capítulo 22, verso 37 até o verso 39. Na minha Bíblia eu disse, Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Agora presta atenção aqui no verso 39. E o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como a si mesmo. Gente, esse texto, ele é muito importante, mas muitas vezes ele é mal compreendido.
A Bíblia fala, e talvez a gente possa pensar nesse como sendo essa primeira parede de um casamento feliz, que é o amor. O amor é esse primeiro pilar. E a Bíblia fala sobre amar. No verso 39, ela fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Agora eu preciso te perguntar, pensa comigo, quem é o seu próximo mais próximo? A Bíblia falou aí do próximo, quem é esse próximo? É o seu vizinho? É o seu amigo de trabalho? Quem é o seu próximo mais próximo? Percebe que esse próximo mais próximo é o teu marido ou a tua esposa? De acordo com a Bíblia, ama o teu marido ou ama a tua esposa como a ti mesmo. Quem que eu devo amar primeiro? Se a Bíblia diz ama teu próximo como a ti mesmo, ou ama teu marido, ou ama tua esposa como a ti mesmo, quem que eu devo amar primeiro? Sabe, relacionamentos tóxicos, relacionamentos que não estão em conformidade com a palavra de Deus, são esses relacionamentos que não aplicam esse princípio de amar o próximo como a ti mesmo. Então, respondendo à pergunta, quem eu devo amar primeiro? Primeiramente, eu preciso amar a mim mesma. E isso não é egoísmo. Eu já sei que você está pensando nisso. Eu sei que você está falando, Wélida, mas se eu me amar primeiro, isso vai ser egoísmo. Não, não. A Bíblia está falando, ama teu próximo, ama teu marido como você se ama. E eu preciso fazer algumas perguntas para você. Você tem se amado? Você tem cuidado de você? Você tem investido em você? Você tem se valorizado? Essas são perguntas essenciais. Vou fazer mais perguntas. Aguenta aí. Perguntas que eu quero que você reflita. Porque se a gente não fizer reflexões profundas, isso não vai gerar mudanças no seu coração, na sua mente, no seu casamento. E eu quero que você saia deste momento aqui com mudanças borbulhando dentro de você, mudanças que vão acontecer em você e que vão ser expressas no seu casamento. Então, vou fazer mais perguntas. Se você amar o seu marido do mesmo jeito que você se ama, seu marido vai estar bem amado? Sua esposa vai ser bem amada? Se você cuidar do seu marido do mesmo jeito que você cuida de você, do jeito que você cuida da sua saúde, das suas emoções, da sua espiritualidade, da sua aparência, se você cuidar dele ou dela do mesmo jeito que você cuida de você, eles vão estar bem amados? Mais perguntas. Se você valorizar o seu cônjuge do mesmo jeito que você tem se valorizado, eles vão ser pessoas que vão se sentir valorizadas? Essas perguntas são muito importantes e eu queria muito que você refletisse profundamente sobre isso, porque para eu amar o próximo, primeiro eu preciso me amar. Mas o que acontece quando eu não coloco esse princípio bíblico na maneira correta, quando eu não aplico isso, quando eu não me amo primeiro para que eu possa então amar o outro? Sabe o que acontece? Quando eu não me amo, quando eu não cuido de mim, eu acabo me envolvendo em relacionamentos tóxicos. Já ouviu falar sobre isso? Tenho certeza que já. E a gente vê alguns tipos de relacionamentos tóxicos, como, por exemplo, o narcisismo. E a gente tem ouvido muito falar sobre isso. O narcisista é aquela pessoa que tem a seguinte filosofia: amo a mim mesmo e todos precisam me amar e me servir. Ele é o centro do universo e todo mundo precisa gravitar sobre ele. Mas quando a gente coloca esse princípio bíblico, quando ele não está adequado, a gente pode ser ou se envolver em um relacionamento tóxico com esse padrão aí de narcisismo. Além do narcisismo, existe um outro padrão tóxico também, que é o egoísta. Não é egoísta, é egoísta. O que é egoísta? O egoísta é o contrário do narcisista. Então, se o narcisista é aquele que tem que ser a prioridade de tudo e de todos,
O egoísta, ele não consegue se amar. Ele não consegue olhar para ele e perceber o seu merecimento. E talvez eu esteja falando com você. Você que não sente que você merece ser amada. O egoísta é aquela pessoa que vive para servir o outro. Então, se de um lado o narcisista é aquele que todo mundo tem que servir, do outro lado está o egoísta, que acha que não merece receber amor e que tem que servir incondicionalmente e doentiamente a tudo e a todos. Nenhum nem outro representa o padrão bíblico. O amor bíblico é aquele que diz: eu me amo, eu cuido de mim, eu invisto em mim, eu me valorizo. E então eu transbordo tudo isso sobre as outras pessoas. Eu transbordo o meu amor próprio, o meu autocuidado, a minha autovalorização. Eu transbordo isso dentro do meu casamento. Sabe, uma pessoa que se ama, uma pessoa que se cuida, uma pessoa que se valoriza, uma pessoa que investe em si mesma, será uma esposa melhor para os outros. Então, se você está pensando aí, minha amiga, Wélida, eu não posso fazer isso porque senão eu vou me tornar uma mulher egoísta, uma esposa egoísta, uma mãe egoísta. Para com esse pensamento, porque isso não é verdade. Quanto mais você investe em você, presta atenção nisso, presta atenção. Quanto mais você investir em você, você vai se tornar uma esposa melhor ou pior? Melhor. Quanto mais você cuidar de você, você se torna uma esposa melhor ou pior? Melhor. E me diz uma coisa, você quer ser uma esposa melhor ou pior? Você quer ser uma mãe melhor ou pior? Então eu vou te contar o segredo. O segredo é o seguinte: cuida de você, se ama, investe em você, porque quanto melhor você for, você se torna uma pessoa melhor, uma esposa melhor, e você vai derramar o seu melhor dentro da sua casa. Porque ninguém dá o que não tem. Para eu abastecer o meu lar de amor, primeiro eu preciso abastecer a mim mesma. Para eu derramar isso sobre o meu esposo, primeiro eu preciso investir em mim. O segundo pilar, a segunda parede de um casamento feliz, de um casamento diferenciado, é a comunicação assertiva. E a gente vive na era da comunicação. Falamos com as pessoas do outro lado do planeta. Eu sei que você passa muito tempo, no celular, nas redes sociais, falando com pessoas do outro lado do planeta, pessoas longe de perto. Mas embora a gente fale com tantas pessoas, você já percebeu que a gente tem tido uma gigantesca dificuldade em nos comunicarmos com as pessoas mais próximas da gente? Talvez você está tendo uma dificuldade muito grande de se comunicar com a pessoa que está dormindo do seu lado, na sua cama, que está aí dormindo com você. Boa parte dos conflitos no casamento, eles são decorrentes de uma comunicação violenta ou então de uma falta de comunicação. Quais são as palavras que você tem usado aí dentro da sua casa? Escolhemos tão atenciosamente as palavras que a gente vai usar com o nosso chefe, com a nossa amiga, com o cliente, com o gerente do banco, com o frentista do posto de gasolina, com o entregador de pizza, e tá tudo certo, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas o que eu quero que você pense é o seguinte: quantas vezes nós somos duras, cruéis, maldosas com as palavras que a gente usa com o nosso cônjuge? A gente é polido, é assertivo para falar com os de fora de casa. Mas como que a gente tem falado com os de dentro de casa? Palavras, elas têm o poder de nutrir o nosso corpo ou de envenenar. Então, eu vou te fazer mais uma pergunta. Posso te fazer? Você sabe que eu gosto de fazer perguntas. E vou te fazer uma pergunta muito importante. Se você engolisse as suas palavras,
o seu corpo seria nutrido ou envenenado? Difícil, né? Vou fazer mais uma pergunta, presta atenção. Se você engolisse as palavras que você fala para o seu marido, que você, marido que está aí me ouvindo, que você fala aí para sua esposa, se você engolisse essas palavras, o seu corpo seria nutrido ou seria envenenado? Outras vezes, nós usamos o silêncio para nos comunicarmos. Ou ouvimos palavras duras que nos ferem, ou então a gente acaba usando a lei do silêncio. A gente se cala, a gente vai para o quarto, chora, engolimos o nosso choro, engolimos as nossas frustrações e a gente não se comunica. Aí a gente fica no silêncio, engolimos as palavras que ouvimos e aí a gente segue como se nada tivesse acontecido. Entenda, aquilo que não é falado, não é trabalhado, não é resolvido e não vai ser curado. E aí eu sei que você está dizendo assim, Wélida, mas se eu for falar, vai gerar uma confusão ainda maior, então eu prefiro ficar calada. Eu prefiro ficar quieta para não piorar as coisas. E sabe, aí eu preciso te lembrar daquele texto que diz que há tempo para todas as coisas, inclusive tempo de calar, mas que também existe tempo de falar. A gente precisa saber qual é o tempo de falar. Quando falar, onde falar, como falar, o que falar. E aí você precisa entender que você tem que ter uma estratégia para se comunicar, mas que você precisa falar, que você precisa se comunicar. O próximo pilar, a próxima parede de um casamento feliz é uma sexualidade saudável. Sabe, muitos casais sentem dificuldades no campo da sexualidade, porque é um tabu ainda para muitas pessoas. E a gente tem dificuldade de se comunicar sobre isso, de falarmos sobre as nossas preferências, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que está nos incomodando. Às vezes a gente tem ritmos diferentes, às vezes o casal possui disfunções sexuais. E se isso acontecer, a gente precisa buscar ajuda profissional. Não tenha vergonha de buscar ajuda profissional. Tenha medo de viver num casamento infeliz. Muitos casais estão vivendo na pornografia e isso tem destruído muitos casais. E a gente precisa, então, entender a importância de investirmos em termos uma sexualidade feliz dentro do nosso casamento. Levar Deus para dentro do nosso casamento, inclusive no campo da sexualidade, é extremamente importante. E sabe, muitas vezes o nosso casamento ele está infeliz, a nossa sexualidade dentro do casamento não está legal, a gente está sofrendo com isso. E quantas vezes não buscamos ajuda para resolvermos esse problema no nosso casamento? Quero te dizer que se você deseja de fato ter um casamento feliz, não aceite a fragilidade no seu casamento, a insegurança, o medo, o adoecimento. Busque ajuda profissional. Quarto pilar para um casamento feliz: invista na espiritualidade da sua família. A espiritualidade é o pilar, e certamente o pilar mais importante para que você possa ter uma família feliz. E aí eu quero te perguntar, quem vai assumir a liderança espiritual da sua família? Quem vai ser o líder ou a líder espiritual dessa casa? Nós precisamos entender que é muito bom a gente ir à igreja e nos encontrarmos com Deus. É muito bom nós nos reunirmos em grupos e nos encontrarmos com Deus, mas a gente precisa ter Deus dentro da nossa casa. E nós precisamos levar Deus para dentro da nossa casa. Através do culto familiar, através do nosso culto pessoal, a gente precisa colocar como prioridade
ter Deus dentro da nossa casa. O texto que a gente leu no início, de Marcos 3:25, dizia: uma casa dividida não pode subsistir. E aí eu quero te perguntar, minha amiga, como que está a sua casa? Quais reformas o seu casamento está precisando passar para estar cada dia melhor? Será que está precisando de uma reforma no amor próprio? Será que está precisando de uma reforma na comunicação? Vocês não estão conseguindo ter uma comunicação saudável, assertiva? Será que a reforma que precisa é na parede da sexualidade saudável? Ou será que vocês precisam de uma reforma na espiritualidade? Quero te dizer que Deus é especialista em milagres. Deus é especialista no possível e no impossível. E eu quero te convidar a colocar o seu desafio nas mãos do Deus poderoso, do Deus de milagres, do Deus do impossível. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar clamando para que Deus traga uma bênção para a sua casa. Eu quero orar e pedir para que Deus te visite neste momento. Eu não sei como está o seu casamento, você sabe. Talvez seu casamento esteja no melhor momento, na melhor fase, mas talvez você olhe para o seu casamento e não consiga perceber condições de continuar e principalmente não consegue ver que seja possível você ter um casamento feliz. Quero te dizer que a bênção que você precisa para ter um casamento feliz começa com a decisão de trazer Deus para dentro do seu casamento. Não sei como ele está, mas eu quero orar por você. Por você que está passando por esse desafio neste momento. Eu quero orar e eu quero que você nesse momento traga à sua mente o seu maior desafio, porque eu vou orar com você agora. O seu maior dilema no seu casamento e talvez você não veja a solução, mas eu quero te dizer, Deus é especialista em milagres. Exatamente. E Ele vai operar milagres dentro da sua casa. Feche os seus olhos agora e apresente diante dEle o seu casamento e receba os milagres de Deus. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor é Deus de milagres. Muito obrigada porque o Senhor, nós podemos confiar que o Senhor pode entrar na nossa casa, na casa dessa pessoa que está me ouvindo agora e operar milagres nesse casamento. Entrego essa pessoa nas suas mãos neste momento. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você. Muito obrigada pela sua audiência e na próxima sexta-feira tem mais um programa, mais um encontro aqui no A Mensagem por Elas e estaremos esperando por você. Que Deus te abençoe.